Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Felipe. Meu nome é Felipe Locatelli, sou empresário, especialista em varejo, ultramaratonista e sou host do podcast. No podcast a gente sempre traz alguém que conta história, que inspira as pessoas, que fala sobre empreendedorismo. Porque aqui a gente acredita que boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a SB Churrasqueiras, uma churrasqueira de alto padrão que vai fazer a churrasqueira do teu jeito, do jeito que tu gosta, para aquela área gourmet da tua casa, aquele quiosque da praia. Agradecer a marca Spam, que é o melhor pão do Brasil. Afinal de contas, para eles o pão é sagrado. Café Locatelli Gourmet, café de verdade que te acompanha do café da manhã ao café da tarde. E o Ponto Moderno, que hoje mobiliou a sala aí, casou muito bem com o nosso podcast de hoje. Afinal de contas, hoje eu estou aqui com um cara que eu não vou conseguir apresentar, vou deixar que ele se apresente, afinal de contas o currículo é bem extenso. Então, com vocês, Roberto Lucchesi, se apresente. Quem é Roberto Lucchesi? Pois é, né? Primeiro, muito obrigado, né? É um orgulho estar aqui em Garibaldi, estar aqui na Serra com vocês. Não teria como não estar aqui nesse momento, né? Tem tanta gente que a gente gosta aqui nessa região. Lá para a região, para a parte baixa do vale, é uma referência em relação à gastronomia, em relação a esse coletivo, essa força que vocês têm aqui. Então, realmente é um orgulho poder estar aqui. E tá junto, né? Eu acho que hoje a gente vai bater um papo aqui sobre empreendedorismo, sobre Everest, sobre pontes, enfim, conexões que são tão importantes aí para todos. Quando pensei assim em te convidar, te escrevi lá muito tempo atrás, assim, eu queria muito conhecer alguém pessoalmente que tivesse escalado Everest. Afinal de contas, por muitos anos, meu sonho, né, foi e subi o Everest, assim, e sempre li muito sobre. E aí quando eu fiquei sabendo, né, que, tinha um gaúcho, e aí comecei a te seguir, assim, e o ano passado, vários momentos, né, eu contava pra minha irmã, assim, né, nós vivia junto, porque eu tive um problema de saúde em 2021 e tive que optar em algumas coisas, né? Eu disse, cara, vamos só correr então, tudo certo. E aí eu disse, bom, né? E o Everest, né, ficou de lado, assim. Então tá aqui, né? Por isso que para mim é muito especial ter te conhecido pessoalmente, estar aqui te entrevistando. E hoje a gente sabe que tu é empresário, né? Tu é o cara da construção civil, né, que se envolveu aí foi protagonista da construção ali da ponte, né, em maio de 2024. E como é que nasceu o montanhismo? Como é que chegou o Everest no meio disso tudo que é a tua vida? Eu sou gaúcho, né? Nasci então ali muito próximo de Lajeado, em Marquês de Souza. Com 14 anos saí de casa, saí muito jovem para estudar, fui estudar em Novo Hamburgo. E ali pelos 20 anos, em função do desenvolvimento profissional, recebemos a oportunidade de morar em São Paulo. Então fui muito jovem, tocar negócios com montadoras, tocar grandes negócios ali, né, representando algumas marcas aqui do Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo eu moro na cidade de Campinas. E Campinas é, do Brasil, um dos berços da escalada. Tem grandes nomes, né, Vitor Negrete, Carlos Santanella, brasileiro, né, que eu acho que mais número de vezes já chegou no cume do Everest, enfim, uma série de escaladores, então era muito natural, né, igual tu morar em Garibaldi, tu vai falar de vinho, tu vai viver um pouco dessa cultura. Tu morar em Campinas, tu vai estar muito próximo dessa cultura. Naturalmente ele desperta um interesse, não só de quem tem vontade de escalar, mas ele gera um interesse, né? E a gente percebe por na rede ambiência, social, né? Não, a gente percebe na rede social, por exemplo, né? Hoje em dia com Starlink, com as novidades, tu consegue estar lá a 8.000 metros na zona da morte, mas ao mesmo tempo estar conectado via rede social, né? E ali tu percebe a interação, por exemplo, um público gigantesco interage, mulheres acima de 60 anos. Em teoria, nossa. Mas por que ela está interessada? Porque é um assunto diferente, é um assunto, né, ela está com medo que o Roberto morra, ela está... Então, assim, ele é um assunto realmente que gera uma curiosidade. Obviamente, lá em Campinas tinha essa curiosidade. Comecei escalando em rocha,
Então fiz alguns cursos de escalada, né? Lá é o berço da Grade Six, que é a maior empresa de escalada do Brasil. É basicamente a única que dê contundência há muitos anos, faz o Everest. Conheci o Carlos Santanella, que é o brasileiro, inclusive toda vez que eu fui para o Everest sempre fui com ele. Entendi. Esse ano agora, dia 12 de abril, vamos novamente juntos, aí tentar mais uma vez atingir o topo do mundo juntos. Então é algo que está dentro de mim há 15 anos. Entendi. Tanto que quando a minha esposa, lembro muito bem agora, a minha esposa, quando decidimos casar, ela falou, olha, tu sabe que tu tá casando com um montanhista. Eu sei que tu não vai querer que eu vá, eu sei que tu vai ter medo que eu vá, mas tu casou com um cara que ama isso dali. E a gente não pode nunca fugir da nossa verdade. Então é muito uma verdade minha escalar, né? Muita gente, mas por que tu tá indo? Tanto que é o que eu gosto, né? A gente fala assim, no empreendedorismo, tu cuida muito da empresa, né? Tu abre um CNPJ, um outro CPF, vamos dizer assim, um outro, e tu cuida daquele outro para ele dar dinheiro, para ele dar resultado, as pessoas trabalham nele, então tu cuida daquele CNPJ. Quando tu é pai, tu cuida de outro CPF, de outra criança, tu tem que tomar, te dedicar a ela. Quando tu é marido, tu tá cuidando do relacionamento. Qual é o momento que a gente cuida só de nós, né? Quando a gente falar uma palavra negativa, quando tu pode ser egoísta ao ponto de olhar só para ti. Eu percebi que no momento da escalada é o momento que eu olho pro Roberto. Claro, eu estou preocupado, eu não posso estar preocupado com nada além de mim, porque senão tem um grande risco de morrer. Então tu tá muito preocupado com a tua hidratação, com a tua roupa, qual horário que tu dormiu, quantas horas tu dormiu, como é que tá a minha oxigenação. Então é o momento que tu olha para dentro. E obviamente, quando fica muito tempo fora, né, a última vez a gente ficou, se não me engano, 47 dias tentativa de escalada. Tu literalmente tá morando no Everest. Ali tu tem muito tempo para refletir sobre N outras coisas da vida. Sobre o trabalho, a importância ou não do dinheiro na tua vida, por que eu trabalho tanto, eu deveria estar dando mais atenção para meus filhos. É o momento de reflexão, né? Eu brinco, o Everest é o meu psicólogo. É o momento que o Roberto consegue conversar com o Roberto. Entendi. Que legal. E quando tu falou assim de pensar hoje dentro de um esporte, por exemplo, quando a gente faz uma ultramaratona, quando passa assim de 5, 6 horas, a oscilação de humor, né, é perceptível, assim, porque muitas vezes tu tá descendo e assim, tu tá incomodado e aí depois de tanto correr, a gente entende, cara, só tô esperando, né, eu ter essa oscilação de humor. Como é que fica? A gente sabe que o cérebro precisa muito de oxigênio, como é que fica esse pensar na vida e numa área onde tem tão pouco oxigênio? Eu já corri maratona, por exemplo, né? Eu tenho um sonho, não fiz ainda o Ironman, quero muito aí, de repente, cafezinho em algum momento, aí pra dar opa, café comigo. Quero em um momento, em alguma vida, fazer um Ironman, acho que são provas fascinantes. Mas o que muda drasticamente? Ali tu nunca vai estar bem. Por exemplo, se eu dormir mal uma noite anterior, se eu não me alimentei bem, se eu tô com uma dor no meu pé e eu tenho uma prova de maratona no outro dia, provavelmente eu vou optar até por não correr. No meio do Everest tu não tem opção de desistir de nada. Então tá no meio de uma montanha, vai ter que ou te auto-socorrer, ou ninguém vai caminhar por ti, né? Fora alguns resgates muito extremos que acontecem lá. Por exemplo, né, acima de 6.500 metros, Campo 2 ali praticamente não existe mais resgate. Então, assim, as pessoas podem ali estar para te ajudar, mas tem que lembrar que as pessoas também têm que se autoajudar. Então, existe, assim, acima de certas distâncias, tu contigo mesmo, né? Tu vai ter que levar teu corpo e trazer ele de volta. Então, todo esse contexto, ele muda muito em relação à montanha. Tu nunca vai estar bem. Tu vai ter, de repente, no dia antes do ataque ao cume, tu não vai ter dormido 2 horas de noite, não vai ter conseguido se hidratar, vai estar com oxigenação baixa, vai ter uma bolha no pé. Então é conseguir lidar diferente na minha experiência, pelo menos como maratonista, é conseguir lidar com situações extremamente adversas. Entendi. Ultrapassar totalmente limites. Aí na ultramaratona acho que também faz isso, né? Sim. Que eu achava que eu era capaz disso e eu sou muito mais. Por exemplo, lembro muito bem que na nossa tentativa de cume, ano passado, se não me engano, 22, 23 de maio, a gente escalou a gente saiu da tarde, deve ter escalado umas 22 horas seguidas. Meu Deus. Então, assim, não existe treino para isso. E eu também falo para muita gente, assim, quem gosta de escalada, primeiro, vai pra montanha e vê se tu gosta de verdade. Diferente de escalar em rocha, diferente de corrida, diferente de Ironman, faz montanhas menores para tu entender o número 1 risco que tá assumindo o risco da tua vida de fato.
Não é igual tu pegar uma moto, por exemplo, e sair dirigindo em alta velocidade, tu sabe que tu tá assumindo risco da tua vida. Então tu tem que pesar muito isso e entender se tu tá pronto a ter... tu vai quebrar na montanha, tu vai. A montanha ela é muito cruel, assim, tu vai ter vários momentos ela vai que te botar tu vai, de deu, acabou, não aguento mais. Mas aí tu começa a aprender que tá, eu caí, espera um pouquinho, eu vou descansar e depois a gente continua. A resiliência, eu acho que é a grande palavra quando a gente fala de montanha. Falávamos antes que tu disse que tu não pode te lesionar agora, né? Tu faz, tudo bem, 15 anos, tu faz algum tipo de preparação mental, assim, nesse tempo? Abdica tem algumas pessoas que se preparam abdicando, por 30 dias, 40 dias, 60 dias não vou comer açúcar, não vou consumir álcool, mas não pela questão física, mas pela questão mental. Tu te priva de alguma coisa, tu faz alguma preparação mental antes de subir ou não? O que a gente priva, assim, que a gente vai aprendendo? Por exemplo, até 2 dias atrás, a cada X dias, algumas privações de alimentação, né? Por exemplo, 36 horas sem comer, para o teu corpo, tu começar a sentir, porque de fato lá em vários momentos, ou tu tem a comida disponível e não consegue comer, ou tu não tem a comida disponível, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Treinos chatos, né? Subida de escada eu acho que é o treino mais chato. Olha, vou aprender ainda um esporte, nem é esporte, né? Nem é esporte subir escada. E eu opto por subir escada não naquelas escadas de academia, porque tu consegue ter uma televisão, tu consegue ter... Não, realmente, pegar ali, por exemplo, né? Nós somos o construtor do maior prédio do Rio Grande do Sul, 40 andares, ficar subindo aqueles 40 andares, realmente é monótono, porque lembra muito lá. E, inclusive, lembro nos momentos mais difíceis que nós estávamos ano passado subindo o Everest, que tem momentos ali que tu além da dificuldade, vem uma pressão de medo muito grande. Tu acordar, tu sair, escalar, tu normalmente sai para atacar o cume em torno de 10 da noite, tudo escuro, um vento de 30 km por hora, menos 40 graus lá fora, sabendo que tá a 8 mil metros, zona da morte, sabendo que vai passar por N corpos no caminho, né? Muito corpo morto no caminho. Quando tu começa a subir, tu fala, cara, tô indo pra... o medo, eu me lembro muito bem da sensação, cara, o medo me tomou conta, assim. E aí tu começa a assumir o batimento, começa a ficar ansioso. E naquele consome momento, mais oxigênio numa hora que não poderia. Não, e parece que a tua energia te gasta, né? Quando a gente tá com medo, claro que o medo ele também é um instrumento muito bom pro corpo, mas ele também te priva de algumas coisas. E eu me lembro que mentalmente eu fechei o olho e fingi, cara, tô subindo as escadas. Tô fazendo aquele ciclo, é só isso, cara. Tem que subir aqui 30 vezes o prédio, vai dar certo. Cara, daquilo ali gerou uma sensação muito boa, assim, e a coisa deslanchou. Então, realmente, assim, o grande ponto do treino são esses treinos mais monótonos, porque lá são muitas horas, né? Sim. Então, é fato isso. Lembro, por exemplo, a gente tinha escalado a Concagua. Da equipe da Concagua, uma das primeiras pessoas a desistir em janeiro de 2025, uma das primeiras pessoas a desistir da Concagua era uma pessoa que tinha feito Ironman em dezembro. Ou seja, com certeza, fisicamente, era o cara mais preparado. Sim. Mas tu pensa assim, ó, tu fez uma ultramaratona hoje, aí nós vamos chegar agora, tá chovendo lá fora, nós vamos chegar numa barraca, chovendo, vamos dormir mal, a gente vai ter que derreter um gelo para beber água, tu não vai conseguir dormir direito, a tua oxigenação tá ruim, e amanhã de manhã a gente tem que fazer mais uma ultramaratona. E depois de amanhã mais outra maratona. E isso vai quebrando realmente o psicológico. Então realmente vai ter que ter uma capacidade de quebrar, se reconstruir e no outro dia tá pronto de novo. Entendi. Porque basicamente o treino é tomar paulada, assim. Tem um outro ponto bom, né? Eu brinco assim, se a mulherada soubesse que a gente perde 14, 15 quilos cada escalada, esse teria que ser o pacote, né? Venha perder 14 quilos, venha escalar o CTA. CTA. Eu vou também. E tu falou dos corpos, assim, à luz do dia tu também chegou a encontrar? Sim, eu me lembro que, por exemplo, do campo 3 pro campo 4, nós pegamos um corpo na corda, né? Tem algumas cordas ali que servem de guia, ele ainda estava clipado na corda com o rádio no peito dele ligado, tinha morrido 2 dias antes. Entendi. Na verdade, inclusive, quando a gente estava uns 30 metros, no primeiro momento eu achei que era alguém descansando, que é normal, né? A gente escala muito sozinho lá, vamos dizer, a gente vai escalar junto nós dois. E aí cada um normalmente, né, lá, e eu opto por isso, a gente tem o Sherpa, né, tem um baita amigo meu que é Sherpa, escala comigo, tá junto com nós. Então tu escala assim, ou sozinho ou muito próximo do teu Sherpa. Mas é muito natural, então tu tá andando sozinho. Eu tava andando sozinho nesse trecho, meu Sherpa tava um pouco à minha frente,
E eu olho assim, tem um cara deitado na neve e tá descansando, né? Daqui a pouco ele tá um pouco mais cansado, natural. E deita pra descansar? Às vezes? Sim, tu senta, porque na verdade a parede do Lhotse, que é o caminho do campo 3 ao campo 4, Zona da Morte, é uma parede ali de uns 75 graus, então meio que tu tem que te deitar para conseguir descansar, tu sempre tá fixo nessa corda para não rolar para baixo. E coincidentemente, antes de passar por esse corpo, eu tinha perdido minha terceira luva, isso é importante, né? Para te explicar qual é a sensação de passar pelo corpo. A gente escala com 3 luvas, né? Uma luva mais fina, uma luva mais grossa e aquela luva pinguim, né? Aquela que não tem os dedos. Sim. Eu tinha descansado antes e infelizmente na hora eu fiz um erro técnico. Em vez de prender as minhas luvas mais grossas dessa pinguim na minha roupa para beber água, eu acabei não prendendo, queria agilizar, botei embaixo do braço. Se foi minha luva, montanha abaixo. Puta, perdi minha luva, vou ter que dar um jeito. Vou chegar no campo 4 lá para cima, tentativa de como eu preciso daquela luva. Olhei lá, daí chegando a 30 metros comecei a perceber e falei, não, ali é um corpo. Então, passando. Qual foi a sensação de ver aquele corpo? Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Muita gente, tu pensou na tua família, pensou que podia ser tu. Eu falei, não, cara, eu queria ver se ele tinha luva. Eu ia pegar a luva pra mim e queria conseguir uma luva. Infelizmente, ele não tava com a luva ali naquele momento. Por quê? Porque eu acho que só quem escalou montanhas acima de 8.000 vai conseguir entender. Tu desliga todo o resto e tu tá no módulo sobrevivência. Eu acredito que é muito parecido com quem tá na guerra. Para tu sobreviver, tu vai ter que te adaptar e sair, né, esse ser humano mais afável, e tu vai ter que realmente criar uma casca muito grande. Então, naquele momento, aquele Roberto, né, hoje em dia, como é que eu não tive aquela sensibilidade? Sim. Pensar de quem que era a família dele. Naquele momento é um momento de sobrevivência. Sabe que eu fiz uma especialização em neuromarketing, né? E neurologicamente falando, eles rodaram um estudo e pegaram mães e colocaram a criança e obviamente era simulado, né? Mas projetaram, por exemplo, num acidente de carro e mediram a atividade cerebral, não o que a mãe sentia. E a primeira região do cérebro a ser ativada não era a que tem a ver com a maternidade, que aí está na consciência, tem a ver com a sobrevivência dela. Então isso que tu está falando é neurológico, onde entre eu, a minha sobrevivência e o cara nessa zona de guerra, sim. Neurologicamente falando, é muito isso. Quando tu diz zona da morte, né, para quem está nos escutando e assistindo aí para entender, tem muita gente que vai para lá e tira aquela foto, né? Acampamento base, 5.400 e alguma coisa. Isso, né? Aí é quintal, isso? Quintal da casa, né? Não, vamos pegar, por exemplo... Daí até o topo, quantos... O Everest, assim, são inclusive, né, quem tem curiosidade, por exemplo, né, Felipe, vamos escalar junto. Nunca ia te convidar para escalar direto, né? Cara, faz um trekking primeiro até o base. Olha, eu vou te dizer que é uma quantidade absurda de pessoas, né? Olha, não sei o número exato, assim, mas realmente tu desce ali quando tu vai começar o Everest, como é que começa o Everest, né? Tu vai pra Katmandu, uma cidade incrível, e aí tu pega um avião e pousa no famoso aeroporto mais perigoso do mundo. É uma pista inclinada de 400 metros, no meio do Himalaia, não tem como ter uma pista mais longa que isso. Se eu não me engano, é a primeira pista inclinada, deve ter sido um engenheiro muito louco, né? Tem uma ideia, cara. Já que a gente não consegue fazer uma de 1.000 metros, vamos inclinar uma de 400, imagina ele dando essa ideia. Literalmente uma pista inclinada, que na hora de chegar tu desacelera na subida e na hora de descer tu entra e torce pra Deus que aquele embalo ali te coloque no ar. E ali tu tem uma caminhada de praticamente 15 dias até o base. Por quê? O Lukla ali tá 2.800, 2.600, que seria o limite do corpo humano sem aclimatação, né? Se pegarem nós dois agora e largarem lá no base, provavelmente a gente morre antes do final da noite, porque a gente não tá aclimatado para 5.500 metros. Agora, essa jornada de 2 dias de caminhada, que muita gente faz, e é um caminho fantástico, assim, recomendo muito. É um pouco duro, porque está numa região inóspita, sim, mas ao mesmo tempo tem bastante turista, fala assim, as pessoas fazendo trekking, é uma experiência fantástica. Do base, então a 5.500, chega 15 dias depois, ali começa a escalada de verdade. Ali realmente tu começa assim, daí já é um grupo muito mais seleto, são pessoas que estão investindo muito mais tempo, muito mais recurso, e ali então a gente sai a 5.500, e por que a gente fala em campos assim? Tu tem o acampamento base 5.500, aí tu vai pro acampamento 1, que é um acampamento intermediário, mais ou menos 6.200 metros,
E o acampamento é importante porque ele passa na região de fato mais perigosa, mais mortal do Everest, né? O primeiro trecho do Everest é o mais mortal. Então, o que tu acha mais perigoso, Roberto? Passar do base pro 1 ou fazer cume? Com certeza passar do base pro 1. Se chama cascata de gelo, né? Uma cascata, é uma cachoeira congelada. Entendi. Só que essa cascata, ela tá em movimento. Todo dia ela se move centímetros. É um trecho aí de 14 horas de escalada, mais ou menos, que realmente tu passa como se... Eu me sinto, assim, parece um labirinto, assim, uma ratoeira. São blocos de gelos de 15, 20 metros de altura, tu passando embaixo, aí de repente tu tá caminhando, tu escuta ele rompendo e onde tu passou não existe mais nada, já tem que mudar o caminho. Então realmente, até muitos anos atrás, se considerava impossível de passar por ele, graças a Deus desenvolveram técnicas, né, para aprender a passar por ele. E ao local, se tu pegar o local de morte no Everest, que mais acontece mortes. Se eu não me engano, foi em 2017, 14 pessoas morreram em um dia. Em um dia? Em um dia. E aí, tu chegou no Campo 1, beleza. Campo 1 é realmente só uma barraca. Vai montar uma barraca, vai derreter o gelo ali, vai passar uma noite, para a segunda noite tu fazer um trecho mais tranquilo, que se chama Vale do Silêncio. Tu sobe ali em torno de 500 metros, vai chegar, se eu não me engano, aí a 6,600, 6,800, não me lembro agora a altitude exata, e ali tu chega no Campo 2, é o último local onde um helicóptero pode pousar. No Campo 2? Campo 2. Então assim, ali tu já vai ter uma barraca de alimentação, ali os Sherpas, né, que são de fato quem faz a coisa acontecer no Everest, já começam a levar uma estrutura, vai ter uma barraca mais estruturada, tu pode ficar 2 dias ali para começar a te aclimatar àquela altitude. E aí o que se faz, tu vai para o Campo 3, normalmente no ciclo de aclimatação que se fala, tu vai encosta no Campo 3, que está 7,500, e aí depois volta para o base. Por quê? Porque daí teu corpo começa a se acostumar a aclimatar, que eles falam, né, com a baixa oxigenação. Quando eu falo de oxigenação... Sobreviver com pouco. Um pouco oxigênio. Por exemplo, quando eu falo em oxigenação, por exemplo, no Covid a gente descobriu o que é oxigenação, né? Sim. Quem estava abaixo de 90% no Covid era entubado. Né? Eu me lembro que essa era uma coisa... Sim. Quando eu vou explicar para minha mãe, por exemplo, é algo simples de explicar. Se nós dois fizermos o trekking para o base, nós vamos estar no base oxigenando a 60%. Então, mas é normal, né? Porque é uma altitude, não é algo que está errado, tu não vai morrer por causa disso. Mas esse processo de aclimatação é que ele vai te dando essa condição. Para tu ter ideia, depois de todos os ciclos, antes de eu atacar o cume, eu estou no base oxigenando a 92%. Ou seja, meu corpo se adaptou, né? Meu número de células vermelhas e brancas mudaram a proporção ao ponto de eu conseguir, com menos oxigênio, respirar melhor. Então esse é um processo longo de adaptação. Sim. Sabe que o Anderson, né, que é dono da SB Churrasqueiras, aí que eles personalizam a churrasqueira do jeito, né, que a pessoa quer. Eles têm um slogan que é SB Churrasqueiras, o seu churrasco é um legado. E aí, enfim, ele te conhece, super teu fã, porque te segue e tal, daí ele disse assim... Poxa, a gente tá fazendo um churrasco aqui, né? Isso, não. Aí ele disse assim, pede pra ele se tem como fazer churrasco, né? Baita, essa é boa. Anderson, essa aqui é pra ti, tu tá assistindo o podcast. Tava no Everest, só eu gaúcho, né? Tava com os mineiros e comecei. Falei, cara... Porque a gente escuta muito do Paleta Atlântico, né? O maior churrasco do mundo, Guinness Book. E aí eu comecei com os caras, vou fazer um churrasco no Everest, eu vou ganhar o título de churrasco mais alto do mundo. Muito boa! E comecei, só que o que é o problema? Primeiro, no Nepal, carne é bem restrito. Né? Dentro do Himalaia existe uma lei que tu não pode matar nenhum tipo de animal. Então assim, tu pode até trazer carne, mas ela tem que vir de outra região de helicóptero, então ela sobe um preço absurdo. E pela religião deles, né, que é o Nepal e a Índia é praticamente o mesmo país, assim, a mesma cultura, eles não comem boi, né? Sim, comem, então, falei, mas um churrasquinho de frango acho que já vai valer, né? Então já mudando pro frango. Só que tem uma outra lei no Nepal, o que acontece, né, religiosamente lá, eles queimam os corpos. Sim, então existe uma outra lei que tu não pode queimar, seria quase que uma afronta à religião deles, eu queimar a carne para comer olhando ela. Claro que eles cozinham, mas eles cozinham de outra forma. Então o churrasco daquela forma, no Everest, ele é proibido. Eu não posso botar fogo numa madeira e queimar uma carne, em função da religião deles. Então a gente está estudando esse ano como é que a gente pode, mas daqui a pouco um carvãozinho, né, para tentar fazer
essa brincadeira, pô, como todo bom gaúcho, né? Eu falava pros caras, pô, mas gaúcho, se tem carne, tem como botar fogo, eu preciso fazer um churrasco. Mas então, mandar fazer uma pequenininha, daquelas de bafo, e tu não enxerga, ninguém vê a carne cozinhando. Mas daí tem que ser churrasco, né? O que eu queria era um costelão, pegar um costelão 12 horas. Pô, tu tá no base lá, um monte de gente olhando aquela... Mas agora realmente a gente de fato não pode, mas a gente tá tentando aí trabalhar em alguma ideia, né? Por quê? Porque a gente fica muito tempo lá e é importante a gente trabalhar com essas alternativas. E a segunda coisa que a gente tá entendendo é que até um amigo meu brincou, ele falou, Roberto, deixa eu te pedir um sonho pra mim. Eu falei, qual é o sonho? Posso pedir uma coisa quando estiver no topo do mundo? Eu falei, pô, mano, é o meu sonho, não é o teu. Pô, abre uma polar, cara, latão. Pô, tem que fazer churrasco e tem que abrir uma polar latão lá em cima. Tem que ter 2 Sherpa, né? Um pra guiar e um pra levar as coisas, né? Isso aí, vamos ver, né? O problema é que tá menos 50 graus em cima, né? Pode ser que ela esteja congelada. Muito bem. Ó, Anderson, então, tu que tá assistindo o podcast aí, tu até pode projetar a primeira churrasqueira pro Everest, mas o problema o desafio é como vai esconder a costela pra... eu acho que vai ter que ser um peitinho de frango e um carvãozinho mais restritinho ali. Mas vale a brincadeira, né? E principalmente o orgulho, né? Eu acho que quando a gente tá lá é muito legal. Eu, quando morei em São Paulo, a gente fala essa questão de ser gaúcho, né? Eu acho que enquanto a gente tá no Rio Grande do Sul, tu tá rodeado de gaúcho, tá rodeado da nossa cultura. A gente percebe muito e sente muito falta da cultura gaúcha quando a gente sai do Rio Grande do Sul. E quando a gente sai do Brasil, mais ainda. Então, assim, de alguma forma, com certeza vai ser um orgulho se de alguma forma a gente conseguir criar e representar, né? Cada pessoa se sente um pouco mais lá, sendo representada. Sim, eu acho que isso que tu traz é muito verdade. Eu falei antes, né, da frase da marca Spam, que é um dos patrocinadores, né? E eles trouxeram assim, para nós o pão é sagrado. E aí quando tu traz isso da montanha, que eles respeitam, quem tá lá respeita tanto a montanha, né? Que um dia eu li uma reportagem que dizia que o pessoal acredita que se tu morreu lá, pra te deixar lá, né? Que a montanha te queria. Como é que o pessoal enxerga isso? Acho que são 2 pontos, né? Primeiro, infelizmente, é uma pergunta, né, que o pessoal que fica aqui no Brasil faz para nós. Se aconteceu alguma coisa. Falei, primeiro que eu não sou de morrer, então não vai acontecer nada. E segundo, pensando em outras pessoas, eu acho que se é uma coisa que tu gostava, uma coisa que tu amava, era aquilo que tu queria, eu não vejo como um problema deixar a pessoa lá. Mas tem outro ponto também, né? Tá, vamos decidir então buscar, e acontece resgate de corpos, né? Tem muitas religiões que tu precisa buscar o corpo. Principalmente lá. Eu preciso queimar o corpo, eu preciso... Entendi. É uma questão de religião, né? O que é o problema? Imagina que pra tu chegar lá em cima, e normalmente tu não morre ali embaixo, né? Ou tu vai morrer na cascata de gelo, que vai ser impossível de recuperar, porque tu vai sumir. Né? Se não me engano, das 14 pessoas, poucas dessas 14 foram encontradas. Tu some no meio da cascata de gelo. E se tu morrer muito lá em cima, o que acontece? Pra tu chegar com o teu peso, com o teu corpo, já é difícil. Imagina tu pegar alguém com o teu peso, ou um pouco menos que tu, congelado, né? Imagina, isso é igual pegar uma caixa de carne lá, gigante. Tu não consegue adaptar, isso tá de fato congelado. Colocar nas tuas costas e descer a montanha. Então os resgates, eles são bem complexos, normalmente exige uma equipe de 3, 4 pessoas, custosos, né? Hoje em dia escalar o Everest não é barato, porque tem que ter muita estrutura. Então, normalmente, outro ponto que pega muito é o custo de tu mandar uma expedição, além do risco das pessoas, o custo de tu conseguir pegar e extrair o corpo da montanha. Eu acho que é algo que abala a pessoa, mas o mais importante sempre falo assim, não é o corpo ali, né, fisicamente, e por isso que eu acho que a gente não se abala lá, é muito mais a história, é o que a gente deixou aqui em vida de verdade, o que importa mesmo. Sim. Eu concordo com essa tua visão de que, estava fazendo algo que eu gostava e aconteceu uma fatalidade. Cara, eu acho que isso é uma dádiva. Imagina se todo mundo pudesse partir fazendo o que ama, né? Muitas pessoas aí acabam, assim, partindo com muitos sonhos. Então, eu olho muito por esse ponto de vista, né? Então, eu acho que é uma questão muito mais de equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode fazer só o que a gente gosta. A gente não pode ver só o que os filhos nossos gostam, a gente não pode ver só o que o nosso sócio gosta, ou que a nossa esposa gosta. Então esse equilíbrio que eu vejo que é fundamental. E às vezes quando tu vai reparar nesse equilíbrio, e aí eu reforço a questão da montanha, mas o que eu faço que é pra mim?
Claro que quando eu tô fazendo algo com meu filho é pra mim, claro que quando eu tô fazendo algo com minha esposa é pra mim também. Tá, mas quando é que correr? Pô, correr é pra ti, né? Sim. Tá correndo pra aquilo, ou fazer uma academia é pra ti. Então a gente tem que também pensar e colocar um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho na balança, também coisas que servem pra ti. Tu bem, vai ser um melhor pai, vai ser um melhor sócio, vai ser um melhor marido, vai ser... Esse equilíbrio eu acho que é fundamental. Então, antes de a gente falar sobre o tema mentalidade, como ele equilibra todos os pratos, que hoje, devido, né, ao tanto uso de rede social que a gente tem, todo mundo está com uma síndrome de falta de tempo, né? Isso é uma coisa... Então, antes da gente entrar nisso, quero agradecer mais uma vez a marca Spam, nosso patrocinador, e Café Locatelli Gourmet, café de verdade, sem impurezas, café que te acompanha do café da manhã ao café da tarde. E Roberto, mostra para nós, aí abre a tua mentalidade, eu sou muito curioso nisso, como tu equilibra todos os pratinhos? Qual é o teu código mental, assim, no que tu acredita no meio disso tudo que tu vive? Eu acho Gestão do tempo, assim. O tempo é algo muito, né? Eu acho que a organização do tempo é algo fundamental para tu conseguir grandes projetos. Eu acho que toda vez antes de entrar num grande projeto, que pode ser o Everest, que pode ser um projeto político, pode ser um projeto empresarial, pessoal, enfim, primeiro é acordar com as pessoas que de verdade importam para ti, né? Para mim, por exemplo, eu tenho que sentar com minha esposa conversar, eu tenho que sentar com meus filhos, os que já têm idade para entender, eu preciso sentar com meu sócio, eu preciso sentar com as pessoas que de fato importam para mim, para entenderem, né? Por exemplo, mesmo que as pessoas entendem, tem que ir lá falar, pô, amor, num sábado de manhã, em vez de eu estar contigo tomando café da manhã, eu preciso treinar 6 horas. Pô, vou ficar 40 e poucos dias fora, mas eu vou compensar. Então eu vejo que é muito mais esse equilíbrio. E entender também quais são as suas prioridades, né? Tanto que, por exemplo, tem acho que até lá no meu Instagram, lá, e eu falo para meus filhos isso. Marido, pai, pedreiro, que é o que eu me sinto de verdade, né? Como empresário da construção civil, ou como engenheiro, mas eu me coloco, tenho muito mais orgulho de falar como pedreiro e escalador. E agora político. Então essa ordem é importante, né? Por exemplo, pegar as duas primeiras, mas marido e pai. Por quê? Porque minha mulher vai me acompanhar a vida inteira. Os meus filhos são uma jornada, mas elas vão ter um momento que eles vão para a vida deles. Então eles têm que entender também, e espero que um dia lá na frente eles priorizem a esposa ou o marido deles lá na frente também, mais do que, por exemplo, a mim, né? O pai ficou para trás, e essa jornada ela tem que ser equilibrada. E é esse teu papel, né? E é ser equilibrado. Da mesma forma que, né, por exemplo, a gente está agora entrando nessa nova jornada, que é a jornada política, e os primeiros pedidos foi, tu podia não ir pro Everest? São 40 e poucos dias que tu tá fora. Eu falei, mas lembra o que eu sou? Eu sou escalador. Se eu não fosse escalador e eu quisesse me aventurar na escalada, eu concordo com vocês. Não deveria fazer. Mas na verdade, essa é a minha verdade. Então, não se arrepender, porque é impossível equilibrar todos os pratos, né? É aquela história, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, sim, todo mundo quer ser ótimo em tudo, mas a gente precisa fazer esse perfil. Cara, frase do ano, o ótimo inimigo do bom. Muito, muito, muito bom. Roberto, agora eu tenho 5 perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e aí selecionei 2 de lá e as outras são perguntas que, assim, já me fiz e tinha comigo que quando encontrasse alguém pessoalmente eu ia pedir. Vamos lá, a primeira delas. O que mata mais gente no Everest? O frio ou o ego? Não, com certeza o ego, né? Então, por exemplo, são 2 pontos de morte, né? Muita gente morre na cascata, que é uma roleta russa, e então ali, por exemplo, a gente vê um número muito maior de mortes de Sherpas do que estrangeiros, porque eles fazem muito mais vezes o caminho. Né? O Sherpa, ele vai, por exemplo, o meu Sherpa, ele vai fazer várias vezes mais a cascata, porque ele vai levar o oxigênio, ele vai levar comida lá para cima, eles já vão fazendo outros ciclos para deixar as coisas prontas. Né? Basicamente ele precisa, assim, o acordo que existe ele monta a barraca, então tu chega no acampamento, a barraca já está montada, ele leva os cilindros de oxigênio para quem vai usar acima dos 7.500 metros, então ali mata muita gente, e o ego, e aí tu fala muito bem, ele está acima da zona da morte principalmente. É o cara que, eu vou conseguir, não importa, e eu tenho que chegar, e é o meu sonho, e coloca o sonho na frente do voltar para casa, né? Foi muito difícil para mim.
Imagina que eu tava ali, com certeza, eu fui a primeira pessoa do grupo de brasileiros a chegar no balcone, a 8.400 metros. Tava muito forte mesmo, né? A minha característica é, nos primeiros 20 dias eu sou um pouco mais, como eu perco muito peso, eu sofro mais e depois eu começo a me destacar. Devo ter chegado uma hora antes, quando meu Sherpa falou, cara, a gente vai ter que descer. Eu falei, como descer? Não, ó, tem risco, a temperatura baixou para menos 42, 43 graus, o vento subiu para 40 km por hora. 40. Tem risco de uma grande tempestade trancar nós aqui em cima. Tu olhava o cume, 400 metros, tu olhava as luzinhas, falei, cara, não, o cume tá ali. Dele, não, a gente vai ter que descer. A gente ficou quase 2 horas ali, eu não querendo descer mas será? Ele falou, Roberto, e aí ele falou uma frase muito importante pra mim. Eu acho que tu chega no cume, só que se nós continuarmos, mais gente vai com nós. E com certeza alguém vai morrer. Aí ali peraí. Então daqui a pouco eu posso estar tomando uma decisão. E até quando as pessoas me perguntaram, tá, mas o que eu senti na hora de começar a descer? Cara, eu senti um alívio extremo. Por quê? Porque eu já tinha tomado a decisão de descer. E cada passo que eu desse em direção ao cume, eu estava mais longe da minha família. Né? Eu tô aqui, eu tô indo pra lá, e quanto mais longe eu estava de casa. Quando eu tomei a decisão de dar o primeiro passo, descer a montanha, eu senti, comecei a voltar para casa. Então aquilo ali fez muito bem para mim, no sentido de não sofrer, né, com a desistência. E sim, estar feliz que eu tô voltando para casa. Tanto que com certeza do grupo de brasileiros que estava extremamente decepcionado de não atingir o cume, eu era o mais tranquilo. Né, o pessoal desenvolvendo teorias, o que a gente fez de errado. Eu falei, pessoal, eu não sei, cara, para mim não importa mais, né, porque a gente não vai conseguir voltar no tempo. O que importa agora para mim é voltar o mais rápido de casa, porque assim, a saudade dos filhos, da esposa, dos amigos, da comida, é extrema mesmo. Bah. E ali nessa zona, vocês tinham uma janela e assim, e não tinha como vocês ficarem ali esperando isso? Não, para ter ideia, nós já tínhamos. O que é o certo? O certo é nós fazermos uma escalada, eu saio mais ou menos 1 da manhã do campo 3, chego mais ou menos 2 da tarde no campo 4, né, umas 14, 15, 16 horas de escalada, descanso até as 8 da noite, 8 da noite eu parto pro cume para chegar 10 da manhã do outro dia. E depois volto e começo a descer o mais rápido possível. Quando eu chego 4 da tarde, eu cheguei um pouco mais cedo, umas 2 da tarde ali no campo 4, Zona da Morte, o Sherpa já falou, olha cara, eu acho que o vento vai subir para 45 km por hora, não tem como escalar hoje. Então a gente, em vez de ficar só 4 horas e atacar o cume, a gente virou uma noite na Zona da Morte. Pior noite da minha vida. Porque ele está sozinho, literalmente, com uma garrafa de oxigênio. Se ela falhar, tu morre. É complexo explicar. É como se tu fosse dormir embaixo d'água hoje. Dizer, olha, cara, eu vou te botar aqui numa banheira, vou te botar um cilindro de oxigênio, dorme dentro numa banheira que está fechada que tu não consegue sair. Como que tu dorme tranquilo? Né? E eu me lembro que no meio da noite, tu que tem que controlar o teu oxigênio. E o meu reloginho do oxigênio congelou. E aí ele demonstrou que tivesse menos oxigênio que deveria. É terrível, vou dizer assim, é a pior situação do mundo. Mas nós viramos uma noite e aí no outro dia só nós tentamos o cume. Então nós já ficamos mais tempo do que deveria na Zona da Morte. Entendi. A Zona da Morte tem muito risco de trombose, edema pulmonar, o sangue começa a ficar mais espesso, cara, é uma série de problemas. Tu ficar acima de 8.000 metros, o corpo humano, né, ele não tem capacidade. É impossível alguém, mesmo que tu dá oxigênio infinito, sobreviver ali. Ela vai morrer. Então todo mundo sabe, entrou na Zona da Morte, cara, desce o mais cedo possível, que em algum momento alguma coisa ruim vai acontecer. Muito bom. Segunda pergunta, qual foi o maior medo que tu sentiu lá em cima? Medo? Cara, não lembro de medo, né? Pra mim, a minha maior dificuldade foi a saudade, assim, era a saudade, claro, daqui a pouco sim o medo, né? O medo de não ver teus filhos. Tem um momento, sim, medo. Nós estávamos no meio da cascata de gelo, nesse lugar aí que eu te falei que todo mundo já sabe que muita gente morre. E nós pegamos uma grande avalanche. Eu nunca tinha pego uma avalanche na minha vida. E o que é uma avalanche para quem está escutando? Sabe aqueles filmes de tsunami que vem, bate aquela onda gigantesca? Isso é uma avalanche. Ela caiu da montanha, achei bonito, inclusive, ela caindo. Eu estava uns 5 metros, que meu Sherpa não estava encordado na corda, e ele começou a gritar, safe, safe. Só que eu achei linda aquela, e ela bateu, e eu não vi onde ela bateu, porque ela estava um pouco mais baixo. Só que de repente subiu uma onda de uns 30 metros de neve e começou a vir, eu saí correndo, clipei na corda, me abracei nele e aquela onda de neve nos pegou. É 1 minuto mais ou menos, a avalanche não é uma nuvem, ela é neve mesmo. Então pra ter ideia, se não colocar a mão na tua boca, tu não consegue respirar, porque ela é como se fosse tu estivesse dentro da água. Então a gente coloca a mão dentro da boca, 1 minuto aquela neve passando,
né? Pô, será que a gente vai ficar soterrado? Será que vai passar? Será que alguma coisa vai cair em cima de nós? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Ali realmente foi um momento de extrema tensão, muita tensão. Baixou, ver que os amigos estavam vivos ainda, ver que a neve ali ficou no máximo ali canela, joelho, ver que a gente ia poder continuar, com certeza ali matou. Se não me engano, 1 hora depois eu tive uma crise de cãibra generalizada no corpo. E o cara falou, é avalanche, tu tá com medo. Então realmente ali foi um momento de medo, porque foi algo real que aconteceu, né? Entendi. Qual foi o momento que tu mais lembrou da tua família? Desde o acampamento base? Durante a escalada tu não pensa muito. É tão terrível a dificuldade que tu não consegue pensar em muita coisa. Só andar, quantos passos eu vou dar, eu vou me hidratar, não vou me hidratar. Quando tu para dormir naquele momento, que tu te coloca ali num saco de dormir que aguenta menos 42 graus, tu te tampa e fica sozinho, sabe que tem que virar à noite, ali é o momento que tu pensa muito sobre muita coisa. Com certeza ali é um momento de mais saudade, porque pô, tu começa a olhar as fotos, né, no celular, tu começa a lembrar como é que eles estão. Eu ando com um telefone de satélite para dizer que eu tô bem, que eu tô vivo, não é sempre que a gente tem internet lá para tu. Hoje em dia se usa o Starlink, né, então por isso que a gente consegue conexão. Mas a bateria tu tem que levar um painelzinho solar, não é todo dia que tem sol, então às vezes tu não consegue te comunicar, como é que eles estão. Então esse, com certeza, durante as noites que tu dorme lá no meio da montanha, tenho medo sim, mas principalmente ali tu pensa muito, e na hora que tu pensa, realmente a saudade bate. Muito bem. O que muda dentro de uma pessoa depois de chegar no Everest? A experiência do Everest, pra mim, mudou minha vida completamente, tá? Porque primeiro, tu vive uma cultura muito diferente, né? A gente é muito do ter, né? Tu consegue ver quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, só por estar perto da pessoa. No Nepal, não. No Nepal tu tá conversando com um cara é um ajudante ali, um cara super simples, e o cara do lado é milionário, um escalador famoso, que tem muito dinheiro, e ele é a mesma pessoa. Aí tu vai na casa deles, mas um deve morar numa mansão, outro não. Tu vai na casa deles, é a mesma coisa. Eu entrei na casa de uns escaladores nossos que ganha bem. Cara, a casa deles não era muito maior que esse estúdio, não tinha quarto. Pra ter ideia, era só uma sala e uma cozinha. Então, onde é que vocês dormem? Não, daí a gente tira aqui, empurra pro lado do sofá, põe uma cama e toda a família dorme junto. Então, assim, é uma diferença cultural. Tá, mas por que vocês não criam estrutura? Não, mas para quê? O budismo ele é algo diferente, né? Ele muda muito, então tu tem essa percepção, tu começa a ver, pra mim, tu começa a ver de outra forma o dinheiro de fato, os bens, né? Por exemplo, e vou dar exemplo, de repente o Roberto que não escala, não teria feito a ponte de ferro. Porque ele ia pensar, vou pegar do meu dinheiro, vou investir numa coisa que nem é pra mim, eu não atravesso essa ponte. Mas o Roberto que olha muito mais do que o dinheiro e começa a olhar, olha que legal tu conseguir ajudar o próximo, o quanto tu fica feliz ganhando o dinheiro e quanto tu fica feliz fazendo teu amigo ter sucesso e também conseguir, tu começa a dar valor para outras coisas. Então ali, por exemplo, para mim foi fundamental, o Everest é fundamental porque tu começa a perceber isso. Entendi. O que vai ser de mim o dia que eu partir? O que as pessoas vão lembrar? Aquele cara que era extremamente arrogante, só pensava nele, ou aquele cara que ajudou. Eu acho muito legal quando alguém chega em mim, fico muito feliz mesmo. Quando alguém chega em mim, lá, por exemplo, lá na nossa região, e fala, cara, tu mudou a minha vida, velho. Tá, mas o que é que mudou a tua vida? Às vezes é porque tu deu emprego e o cara conseguiu colocar o filho dele numa escola que agora ele sente orgulho. Às vezes tu conseguiu que ele fizesse uma faculdade. Cara, se não fosse tu, eu não conseguia virar engenheiro. Às vezes é alguém que conseguiu abrir sua empresa e tá ali. É isso que de verdade é o sucesso, né? Acho que a gente tem que ter dinheiro porque a gente tá no mundo capitalista, então a gente precisa sobreviver. Mas a gente não pode ser só isso. Senão a gente é muito raso, né? Por exemplo, eu falo para as pessoas assim, a gente construiu o maior prédio do Rio Grande do Sul, eu escalo o Everest, e a coisa que eu mais tenho orgulho é a nossa obra mais rápida. A coisa que eu mais tenho orgulho é poder dizer para meus filhos, é saber que um dia os filhos dos meus filhos vão daqui a pouco passar lá e dizer, o nosso bisavô, nosso tataravô parou, mobilizou toda uma região, construiu essa ponte, quantas pessoas deixaram de morrer, quantas empresas deixaram de não fechar, quantas pessoas não deixaram de ir embora da nossa região e foram porque começaram a ver esperança, né? Então,
Eu acho que o Everest ele te mostra que, usa o dinheiro para um caminho. O financeiro não é o fim, né? Ele é o caminho para tu conseguir atingir coisas muito maiores. Muito bem. E última pergunta, qual foi a maior lição que o Everest te deu na vida? Lição sobre o Everest, tia. É difícil, né? Porque a gente pensa na família, obviamente, na hora. Mas eu acho que se eu fosse falar de lição, é tu quebrar naquele dia, achar que tu não vai conseguir mais dar um outro passo no outro dia. Durante a noite tu te desconstruir, te montar de novo e no outro dia, não estando 100%, continuar. Empreender de certa forma é isso, né? Não é todo dia que o cara acorda feliz, não é todo dia que tu quer discutir com o teu contador sobre reforma tributária, mas tu precisa ter essa continuidade. Então acho que o Everest ele te demonstra justamente isso, assim, cara, tu vai quebrar várias vezes, vários dias serão terríveis e vários dias serão maravilhosos, né? Tu vai ter que aprender a surfar e ser feliz em todo esse processo. Muito bem. Roberto, a gente tá chegando no momento que eu tenho certeza que tu vai conseguir inspirar muitas pessoas, que é o momento que eu falo pro meu convidado dar uma mensagem. Imagina que essa mensagem vai cair lá na casa de quem está escutando, né? Uma mensagem tua, assim, né? Que não precisa ter a ver com montanhismo, pode ser com qualquer, né? Eu sei que tu é uma pessoa muito esclarecida e te admiro pelos ideais, pelos valores que tu preserva, né? Mas agora deixa uma mensagem, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos escutando, aí uma mensagem do Roberto para o mundo. Uma mensagem, né? Difícil, a gente não se preparou, mas pensou, né? Acho que tem uma mensagem importante que a gente gravou para todo mundo que atravessa a Ponte de Ferro lá entre Lajeado e Arroio do Meio. Foi a única conexão por muito tempo. A gente gravou em ferro aquilo lá para as pessoas daqui 100, 200 anos, se possível, olharem para aquilo e se inspirarem. Está escrito lá, coragem para fazer o que tem que ser feito. Porque eu acho que às vezes a gente tem boas intenções, a gente tem ideias maravilhosas, a gente quer ou a gente é especialista naquele assunto, mas falta coragem para fazer o que tem que ser feito, né? E eu acho que daqui a pouco o Roberto com certeza não é a melhor pessoa, ou teriam pessoas, voltando ao assunto do Everest, mais capacitadas fisicamente, psicologicamente, mas o Roberto falar escalou. De repente, lá naquele momento das enchentes, tinham pessoas que teriam mais dinheiro do que nós, mais funcionários, mais conhecimento técnico para fazer uma ponte, mas nós fomos lá e fizemos. Então o mundo valoriza, e isso eu posso dizer com clareza, quem faz. Então, se eu fosse deixar uma mensagem, ensine para o seu filho isso. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Muito bom, muito bom. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Agradecer aos patrocinadores desse episódio. Pessoal da SB Churrasqueiras, Café Locatelli Gourmet, Marquespan e Ponto Moderno. Pedir a todo mundo que gostou, que foi um episódio incrível, né? Curta, comenta, compartilha. É um episódio que a gente falou sobre montanhismo, mas a gente sabe que o montanhismo tem muito mais a ver com a vida, né, do que de fato subir uma montanha. Tem muito mais a ver com pensar, com agir. Esse então é mais um episódio do podcast Café com Felipe. Roberto, te agradecer um monte por tu ter vindo aqui, ter disponibilizado esse tempo, né? A gente conseguiu casar as agendas, então só te agradecer aí mesmo. Vamos lá, uma hora vamos junto pro Everest, né? Então, olha, quem sabe até... dia 12 de abril, convence aí o pessoal. Quem sabe, vou levar a carne e você ter o churrasqueiro lá, né? Aí, Tu vai ter o Sherpa e vai ter o churrasqueiro. Falar com o pessoal da SB, me faz uma churrasqueira. Anderson, tu falou? Isso. Se me convidar pro churrasco, eu venho aqui pra gente bater um próximo papo aí, comendo um churrasquinho. E aí deve ter um bom chopp, um bom vinho aqui. Isso aí. Vamos pensar em desenvolver uma churrasqueira pra... Cara, isso seria... que essa ideia. Olha aí, tem 40 dias ainda, né? Daí, muito bem. Bom, Roberto, agradecer demais aí, agradecer a todo mundo. E esse, então, foi mais um episódio do podcast Café com Felipe, porque boas histórias e bons negócios sempre começam com uma boa xícara de café. Valeu!